Desde que os primeiros humanos começaram a olhar para cima e contemplar os objetos no céu noturno, nossa vizinha celestial, a Lua, tem sido flertada e com constante admiração. Neste singelo período em que a humanidade surgiu na Terra, nossa visão da Lua evoluiu muito. Construímos estruturas com círculos e pirâmides neolíticas para homenageá-la. Nós a envolvemos na mitologia. Para os egípcios, Tejehut, para os gregos, Artemis e para os hindus, Chandra. Nós a culpamos por doenças e mudanças psiquiátricas, dando origem à palavra lunático, e até mesmo associamos a contos sombrios de homens se transformando em lobos. Com a invenção do telescópio, no entanto, surgiu uma nova perspectiva da Lua. Galileu, no século XVII, observou-a como sendo robusta e cheia de crateras. E, claro, com o início da era espacial, ocorreu uma mudança dramática em nossa compreensão deste fascinante astro. Então, em 1969, a NASA conseguiu algo notável. Eles colocaram o homem na Lua, marcando um dos maiores momentos da história da humanidade. No entanto, à medida que as missões Apollo se desenrolavam, outra narrativa surgiu de ceticismo e descrença. Apesar de evidências esmagadoras apoiando os pousos na Lua da Apollo, uma teoria da conspiração surgiu alegando que esses eventos históricos foram encenados. Alguns indivíduos acreditavam que a NASA havia orquestrado uma farsa elaborada. Embora a maioria das pessoas concorde que os pousos na Lua realmente aconteceram, muitos ainda acreditam na teoria da conspiração, embora ela tenha sido desmascarada em muitas ocasiões. Mas esta não é a única vez que a Lua foi associada a uma farsa popular, porque houve um curto período no século XIX em que o mundo olhou para a Lua e viu uma paisagem lunar totalmente diferente, uma que se acreditava que mudaria a humanidade como a conhecemos. Então, o que foi essa farsa e como ela enganou o mundo a acreditar em algo que claramente não existia? Você está assistindo o Astromania. Se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever e tocar no sino de notificação para assim nunca perder nenhum vídeo. Imagine caminhar pelas ruas da cidade de Nova York em 1835. Pavimentadas com paralelepípedos irregulares, o som de cavalos e carruagens e multidões de pedestres criando uma atmosfera animada. Pessoas de todas as esferas da vida estariam passando o dia, muitas das quais estariam comprando produtos de vendedores ambulantes, como frutas e vegetais, mariscos e ostras e, claro, o popular jornal Penny Price. O Penny Price foi um conceito inovador no jornalismo que visava tornar as notícias acessíveis a todos, a um custo de apenas $1 por cópia, o que equivale a cerca de 35 centavos de dólar hoje em dia. O New York Sun, fundado por Benjamin Day, é geralmente considerado o início do Penny Price. Ele se tornou extremamente bem-sucedido porque usava ilustrações, um estilo de escrita envolvente que atendia a um público muito mais amplo do que os jornais mais caros e de elite da época. Esta forma de jornalismo criou um enorme apetite por notícias entre o público em geral. Mas qualquer um que abrisse as páginas do New York Sun na terça-feira, 25 de agosto de 1835, não teria a ideia da história surpreendente que estava prestes a ler ou da sensação global que estava prestes a causar.
eles estavam prestes a se tornar parte de uma das mais inimaginativas farsas de todos os tempos. Um artigo que foi o primeiro de uma série de 6 partes. Tinha uma manchete que dizia "Grandes descobertas astronômicas" e descrevia as supostas descobertas de Sir John Herschel, um verdadeiro astrônomo da época. De acordo com o jornal, os artigos foram reimpressos em Edinburgh Journal of Science, na Escócia, e relataram como Herschel havia descoberto que a Lua estava repleta de vida, desafiando a crença de que a superfície lunar era uma paisagem desolada e árida. A história descrevia como Herschel havia conseguido criar uma enorme lente de telescópio com mais de 7 metros de diâmetro, 6 vezes maior que a maior lente da época, e a carregou da Inglaterra até a África do Sul. Então, de acordo com o artigo, uma vez montada, ele virou a lente para a Lua e fez várias descobertas surpreendentes. No início, havia indícios de vegetação junto com uma praia de areia branca e uma cadeia de pirâmides delgadas. Rebanhos de quadrúpedes marrons, semelhante a bisões, foram encontrados na sombra de algumas florestas e, em um vale, havia cabras unicórnios. Na parte 3, tornou-se ainda mais bizarro. Pequenas renas, mini zebras e castores bípedes que carregavam seus filhotes nos braços como seres humanos foram vistos se movimentando. Mas a verdadeira surpresa veio no 4º dia, quando criaturas que pareciam pequenos humanos com asas e que podiam voar foram aparentemente descobertos. O autor descreveu: "Nós o denominamos cientificamente como Vespertilio Homo, ou Homem-Morcego, e eles são, sem dúvida, criaturas inocentes e felizes." Foi relatado que os leitores da época foram cativados pela perspectiva de um mundo além do seu, fazendo com que o New York Sun esgotasse, com as pessoas correndo para descobrir as últimas notícias sobre os nossos vizinhos vivos da Lua. Estima-se que 90% dos nova-iorquinos acreditaram no artigo. O único problema era que era tudo uma farsa. Mais tarde, se tornando conhecido como a Grande Farsa da Lua de 1835. Descobriu-se que Sir John Herschel não fez essas descobertas astronômicas e nem alegou tê-las feito. Na verdade, ele não tinha ideia de que a história sequer mencionava seu nome. E é relatado que inicialmente se divertiu com a coisa toda, antes de mais tarde ficar irritado com as constantes perguntas sobre isso. Se essa história fosse publicada hoje, seria ridicularizada como ficção científica, mas em 1835 o entendimento científico entre o público não era tão desenvolvido e a Lua permanecia uma fronteira amplamente misteriosa e inexplorada. Você pode imaginar os leitores ficando cada vez mais empolgados a cada palavra, sem saber que era baseado principalmente em pura ficção, ou pelo menos não querendo acreditar que fosse. No entanto, independentemente da sensação que causou, fez o New York Sun se tornar o jornal mais lido do mundo naquela época e, segundo o autor, nunca foi destinado a enganar ninguém. As histórias não foram publicadas como uma tentativa de enganar o mundo, mas sim o jornal subestimou a credulidade do público. Anos depois, após confessar ter escrito a série, Richard Adams Locke disse que era uma sátira e que foram projetadas para zombar das especulações sérias
anteriores sobre vida extraterrestre em outros mundos. O porquê de tantos acreditarem nessa extraordinária farsa foi provavelmente devido a múltiplos fatores, incluindo um entendimento científico limitado, combinado com uma curiosidade e entusiasmo em relação à ciência. Assim como nós, eles também queriam aprender sobre novas descobertas incríveis. As pessoas da época provavelmente tinham muita confiança na imprensa e não questionavam a autenticidade das histórias, provavelmente porque não tinham as habilidades de verificação de fatos que temos hoje. Mas também teria sido divertido em uma era sem televisão, rádio ou internet. As pessoas eram atraídas por histórias que ofereciam um senso de maravilha e espetáculo, e as descrições vividas fornecidas nos artigos certamente teriam alimentado a imaginação do público. Embora possamos olhar para essa história como um momento risível na história, em essência, a grande farsa da Lua de 1835 serve como uma espécie de conto de advertência. Afinal, ela se tornou viral antes das mídias sociais, televisão ou rádio, lembrando-nos que a mídia, tanto ontem quanto hoje, é uma força poderosa e que não devemos sempre acreditar em tudo que lemos. Uma lição que permanece altamente relevante na era digital de hoje.